Bom, então, sejam bem-vindos aí, mais uma boa noite para todo mundo, certo? Acredito que vocês me escutem e me veem bem aí, né, nas casas de vocês. Eu vou ter uma conversa bem longa com vocês aí para vários aspectos, certo? Nada de bronca, nada relacionado a isso, é mais uma questão, uma conversa mais de professor de TCC, de professor de Hugo, certo? Vou dar esses primeiros avisos e dentro dos avisos eu vou conversando. Então, eu vou gastar pelo menos uns 20 minutos aí de conversa, até a gente começar a aula, que é na parte de citações. Para finalizar, na verdade, a parte de citações. Aí a gente entra na parte de correções, enfim. A aula hoje vai ser mais uma aula de atualização do que, de fato, aula teórica. Né? Primeiro aviso, certo? Eu tenho um grupo de orientação dos meus orientantes de TCC, do jeito que está aí no PowerPoint, que vocês estão vendo. Era tanta coisa que eu achei melhor elaborar um PowerPoint para lembrar. E oriento os meninos, né? Tem um grupo do Skype, do TCC, que os alunos estão participantes lá, estão presentes lá. E alguns alunos de TCC2, né? O prazo do TCC2 foi até ontem, certo? Não sei se tá alguém aqui nessa sala que vai defender TCC2. E os meninos de TCC2, né, como eles já tinham até onde para depositar, eles já estão perto da defesa. A defesa dos caras deve estar sendo nos próximos 15 dias no máximo mesmo. E pronto, Joselito, que é meu orientante, só acabou de sair, certo? Mas ele estava. Exato, é de 8 a 12 de junho, né? Exatamente, daqui a uns 15 dias aí, né? Menos de 20 dias, na verdade. E Joselito, Otniel, quem é o outro? Enfim, então os 4 caras ou 5 caras que eu vou levar para a banca, certo? Os caras pediram para eu fazer, ensinar os caras a elaborarem uma apresentação, certo? Legal. Beleza, aí foi que eu sugeri no grupo que a gente tem do Skype. Digo, ó, a gente faz o seguinte, para eu não estar aqui orientando todo mundo em relação à elaboração do PowerPoint, certo? Entendem? Isso eu estou dizendo para o pessoal do TCC2 que vai defender, certo? Aí já eu chego na turma de vocês. Aí eu sugeri aos caras, sexta-feira, essa que tá vindo aí, 3 horas da tarde, certo? Eu não botei a hora nem a data, porque eu ainda faltou amadurecer a ideia para saber se vai ter viabilidade ou não abrir essa reunião que vai virar uma palestra, né? Vai virar uma live, na verdade. E eu pensei comigo mesmo, pô, acho que seria muito injusto da minha parte, certo? Diante das dificuldades que a gente está tendo em comunicação entre os vários fatores, os alunos de TCC1, né? Vocês têm um prazozinho mais para frente, eu vou entrar nos prazos já, inclusive deixa eu até abri-los aqui. Não, na verdade já está aqui os prazos. Isso, está aberto aqui. E pensei em liberar essa live, certo? E retransmiti-la, ao invés de eu fazer pelo Skype, né? No grupo fechado do Skype, eu faria pelo YouTube. Aí todo mundo deve estar pensando, pô, mas o professor fez uma live do YouTube e ele não conseguiu compartilhar a tela, né? Acho que vocês lembram da primeira aula que a gente teve, né? Dia 17 de março. Aquela nossa primeira live, né? Do YouTube de noite. E o professor não conseguia compartilhar a tela e a gente não viu o professor, certo? Só que aí, né? É vivendo e aprendendo, certo? Eu comecei a usar uma ferramenta, eu os professores da coordenação, que ela é muito boa, certo? Para geramento de transmissão ao vivo. Então, hoje eu consigo transmitir, certo? Dividir tela, ligar, desligar o microfone, botar todo mundo na tela, botar no YouTube, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, certo? Em tempo real, com áudio, vídeo e legendas de qualidade. Então, eu fiz um teste esses dias aí no meu canal, certo? Deu filé. Dependendo da demanda de vocês, eu levo essa live para o YouTube, certo? Com áudio e vídeo e tela. Ou seja, vai ser uma aula, do jeito que vocês estão vendo aqui comigo, só que liberada para o público, certo? Não vai ser restrita para a Unip. Então eu vou deixar a sugestão, certo? Se vocês acharem que é viável para a maioria de vocês, eu libero. Se ninguém tiver interesse, certo? Até porque a gente vai ter essa aula mais para frente. Aí eu deixo restrito, quando chegar mais perto da defesa, eu refaço essa aula aqui no Blackboard, certo? Mas já adianto, se houver procura, até sexta eu libero para YouTube. Se não houver procura quando eu digo assim, professor, você deveria mandar mensagem no Blackboard, certo? Mandar e-mail, enfim. Se eu ver que não está tendo procura, eu deixo fechado. Se eu ver que está, liberado para todo mundo, certo? Esses dias, na verdade, na sexta-feira, já indo para o segundo ponto, né?
E nesse segundo ponto eu vou ser mais um pouquinho extenso. Eu pedi, né, na verdade a gente teve uma reunião com a coordenação de curso, certo? Natural, normal, certo? De rotina, tanto a coordenação para vocês, quando vocês responderem, certo? É extremamente natural as sugestões que vocês dão e as críticas que a gente recebe e a reorganização de várias coisas que a gente tem que fazer, certo? Mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é a seguinte. Desde sexta, aí, enfim, a coordenação conversou com os professores, conversou comigo, passou. Aí, quando foi sexta, eu tive uma ideia de, pô, eu acho que vou lançar um questionário, certo? Vou até colar esse link aqui para vocês agora. Porque eu estou curioso para saber, ter um feedback preciso, né? Como é que a galera tá reagindo aí, certo? Tanto às minhas aulas, quanto ao momento, em relação ao momento atual, certo? O que é que eu preciso melhorar, o que é que eles estão precisando, o que é que a gente pode entender, qual o sentimento da turma que eu estou falando das turmas, né? Da turma dos alunos, dos meus alunos. Em relação a esses três elementos que eu botei aí, certo? A UGO, a Unip em relação ao Covid. E de sexta para cá, nesse exato momento, olhando nesse monitor aqui, eu já tive 50 respostas, certo? 51, acabou de atualizar um aqui agora. Então, quem puder preencher, quem não preencheu, que puder preencher, certo? Eu sou extremamente grato, né? Eu dei uma analisada até ontem, né? Hoje eu não abri ainda todas as respostas de um por um, certo? É possível você opinar sem se identificar. Quem quiser não se identificar, pode criticar, bater, chorar, desabafar, certo? Naturalmente. Quem quiser se identificar, não tem problema. É algo estritamente profissional, certo? O que vocês falam aqui. E as respostas que eu andei lendo, em relação à minha pessoa, em relação ao ensino, são bem normais, certo? Eu já imaginava. Tem muita gente que elogia, certo? Do cara que mais elogiou ao cara que simplesmente mais me bateu, é extremamente natural. Tem as duas discrepâncias existem nas respostas. Mas o que me preocupa, de fato, certo, pelo que eu li, não é isso. O que me preocupou foi que eu vi vários relatos no questionário, nas respostas, em relação, certo? Eu não sei nem se eu deveria falar isso, mas eu vou tentar falar com vocês, mas no poder motivacional, certo? Que é algo muito sensível, né, a cada pessoa. Mas em relação, certo, às dificuldades que vocês estão tendo para concluir os TCCs de vocês, certo? Então, eu percebi, né, tive algumas pequenas, digamos, leituras, né, interpretações pós-equivocado, que muitos de vocês estão tendo dificuldade nos aspectos, né? Dificuldade. É aí por isso que eu botei um gráfico aqui que eu achei legal para discutir nessa aula do TCC, certo? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. E um gráfico que me preocupou bastante foi a questão da pergunta 7, certo? Em relação à desmotivação, não só da aula, mas em relação à desmotivação de várias outras situações que impactam diretamente no TCC de vocês, certo? Então, assim, a gente pode ter um momento de conversa depois, certo? Mas eu queria entender quais são as dificuldades que vocês estão tendo e como é que a gente pode ajudar, certo? Porque se alguém... Exato, Icaro, exato. E perfeitamente, cara. Você agora simplificou tudo aí. É exatamente o que o Igor percebeu. Não é um método do método de ensino, não é um método, digamos, das disciplinas, um método assim. Eu queria entender, né? Quem quiser falar, quem quiser ficar à vontade, o que é que vocês acham que a gente pode tentar fazer para ajudar vocês nesses aspectos, tá entendendo? Porque eu vejo assim, vou dar aqui como é que a gente chama? Vou dar aqui uma opinião não, como é que chama assim? Um relato, certo? Vou dar aqui um relato pessoal. Vocês, de todas as turmas que eu já ensinei até hoje, vocês formam uma turma muito boa. Vocês formam uma das melhores turmas em termos de competência, certo? Profissional e técnica. Eu já ensinei na Unip. É uma turma muito numerosa, por isso tem muitas pessoas diferentes. Então, por isso não é fácil conseguir agradar todo mundo, certo? Mas esse gap aí que eu tô percebendo aí, passei esse termômetro, né? Por isso que eu peço para vocês responderem o questionário. Me deixou em alerta, certo? Porque a gente estão chegando os prazos. Inclusive, ontem foi um prazo da literatura do capítulo 2, certo? Vai chegar um próximo prazo que eu vou falar daqui a pouco,
que esse próximo passo é a estrutura do método e resultados preliminares. E eu percebi que vários alunos estão tendo dificuldades, certo? Então, assim, o que é que eu posso opinar em relação a isso? Exato, João. O que é que eu posso opinar em relação a isso, certo? Não sei se eu deveria falar isso, mas enfim, não sou capacitado para isso. Mas assim, tentem refletir, cada um de vocês, né? Eu também tenho feito isso muito, certo, nos dias. Do momento que a gente está passando, como é que a gente pode aplicar resiliência? Todo mundo aqui sabe o que é resiliência, né? A gente está numa situação difícil, certo? E uma vez por dia, ou todos os dias, se a gente achar que você está entrando em algo que não deve. Exato, exato. É mais ou menos nessa perspectiva, entendeu, Ícaro? Como é que a gente pode estudar? O que eu estou falando aí vocês? Não é o Unip, não é o professor. Como é que a gente pode, no dia a dia da gente, tentar refletir, certo momento que a gente está vivendo, e tentar, certo, equilibrar ou balancear a situação em conformidade, certo? As demandas que a gente tem de trabalho, as demandas que a gente tem aí de faculdade, certo? Vocês pagam disciplinas. Eu até acho engraçado, assim, em bom sentido, certo? Teve alguns alunos nas sugestões que eu achei bem legais. Tipo assim, o professor na aula ele bota muita teoria e não bota muita prática. Aí, se eu botar uma prática, aí a galera não vai conseguir fazer porque tem um TCC. Vocês conseguem entender, né, essa visão aí? Então, assim, não só eu, mas outros professores, certo? A gente está tentando condensar e readaptar esse processo, certo? De método de ensino, de método de comunicação. Assim, mas isso aí também está sendo uma dificuldade para a gente no dia a dia também, enquanto pessoa. Não sei se vocês entendem. Então, tenho certeza que todo esse processo de empatia que vocês precisam ter, certo? Pô, às vezes o professor não pensa na gente. Às vezes o professor não olha que a gente passa por dificuldades. Às vezes eu trabalho até tarde, né? O campeão aqui de reclamação que eu percebi é o excesso de trabalho da empresa. Eu tenho sentido isso nos meus orientantes, tá entendendo? Eu tenho vários orientantes que os caras trabalham 10, 12 horas por dia. E o cara. Eu tenho que cumprir tabela, certo? Eu tenho uma noite inteira para dar 2 disciplinas por dia, por exemplo. Tem alunos meus que largam 10 horas da noite do trabalho, orientantes meus. O cara não consegue assistir aula. E tem sido difícil para ele, mas aí eu tenho conversado, pelo menos os alunos que me procuraram, certo? Para orientar em relação, seja um plano de estudo, seja um plano diário, certo? Seja vocês alimentarem alguma forma de gerar um escape dessa dificuldade que a gente está tendo no dia a dia, certo? Não são só vocês, os professores também estão passando por isso. Eu estou trancado igual vocês em casa, no apartamento, certo? Apartamento pequeno, só eu e minha esposa. Passo o dia inteiro no computador, sentado numa mesa aqui também, certo? Minha diversão, acredito ou não, é na padaria uma vez perdida, assim, eu ir na farmácia uma vez perdida, eu ir no supermercado, comprar só o necessário e volto para casa. Mas assim, mais sempre comigo, eu, Hugo, né, claro. Mas assim, eu penso da seguinte forma. Sempre que eu tiver um pensamento que uma coisa vai piorar, ou sempre que eu tiver um pensamento que uma coisa ela tá difícil, certo? A gente tentar eliminar esse pensamento da mente da gente. O primeiro passo, né, eu tenho aqui alguns exemplos, não sei se estão aqui na sala. Nesse momento, desculpa até estar estendendo essa conversa, certo? Mas acho que é importante. Tem alguns alunos meus aqui que não vou dizer o nome, porque questão mais de ética, certo? Mas ele não está na sala, ele saiu. E o cara simplesmente tinha desistido do TCC. O professor não vai dar certo, não vai dar certo. Aí eu cheguei para o meu orientando e disse, cara, como é que tu acha que não vai dar certo se tu nem começou o TCC? Aí assim, tive uma conversa bem franca, certo? O TCC, até o apagar das luzes, que até a data de entrega final, você tem condições de fazer. Aí, para resumir, né? O aluno estava comigo há 1 ano e meio. E o que ele não fez 1 ano e meio, ele conseguiu fazer em 2 semanas. Isso faz 20 dias atrás. Então, assim, vamos tentar, assim. Não é fácil, cada pessoa tem seus problemas, né? Eu tô assustado com, digamos assim, com o que eu tenho visto de todo mundo, certo? De vocês, da gente, dos coordenadores, das pessoas, na minha família também, certo? Hoje eu descobri que um primo meu tá com coronavírus lá em Recife. E é um primo meu que eu cresci com ele. E ficar assustado, assim, eu liguei para meu tio, liguei para minha tia, minha mãe é a irmã do pai dele, certo? Então, assim, a gente tem que, de fato, ter uma noção real
de quanto a gente precisa passar com dificuldade por esse momento de resiliência, certo? E é como eu falei no começo da aula, é um momento que é importante para todo mundo, certo? Então, eu não tenho, assim, a oratória ideal da psicologia, né, que os professores têm. Mas tento, certo? Na medida do possível, ter empatia por vocês, dentro das minhas limitações, certo? É verdade, Douglas. Em relação, por exemplo, à questão das disciplinas, né? Que muitas pessoas avaliaram, muitas pessoas elogiaram, muitas pessoas criticaram, né? Agradeço demais, certo? Os elogios. Fui muito bem elogiado em relação a esse questionário que eu passei, certo? E agradeço mais ainda as críticas que vários alunos fizeram, certo? Então, o professor, ele é um ser transformador, ele se transforma no dia a dia. Não sei se nessa sala tem alguém que é professor, certo? E eu sou uma pessoa extremamente profissional, independente, independente pela qual vocês me avaliam, certo? Tem gente que não vai com a minha cara, tem gente que não gosta de mim, certo? Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, imagina o Vieira, né? Então, quem sou eu na história para agradar todo mundo, certo? Mas eu recebi vários elogios, que às vezes não foram nem públicos, né? Tiveram uns alunos que, quando eu mandei a correção do TCC, da introdução, os alunos simplesmente, professor, valeu pela introdução, gostei bastante das suas correções e dicas, certo? Então, isso enobrece, eu me sinto enobrecido por esse reconhecimento do trabalho, certo? Mas, voltando um pouquinho para esses avisos que eu falei, então, assim, é muito fácil falar, né? A gente agir é outra história, mas tentem fazer essa pequena reflexão hoje, tá certo? Tentem entender que vai passar o que a gente tá vivendo hoje. Vocês são bons, todos, a maioria, 80% já está no mercado de software, certo? A gente não vai se nivelar por baixo, mas muitas pessoas hoje em dia perderam seus empregos, né? Lá no Recife, tem uma empresa lá que eu tenho um amigo lá que sexta-feira demitiram 120 caras. Tem um amigo meu de Recife que vai ser pai agora, a criança está com 2 meses e o cara perdeu o emprego, certo? Aí, assim, a gente não vai se comparar, mas imagine se numa situação dessa, certo? Imagine que você tem uma casa, você tem um emprego, vocês têm uma instituição boa de ensino, muita gente às vezes não reconhece, não reflete, certo? E isso é importante. Pô, eu falo tão mal da faculdade, às vezes eu falo tão mal do professor, mas será que os professores me ajudam? Será que eu tenho um computador bom? Será que eu tenho um livro bom? Eu tenho internet na minha casa, certo? Então, assim, vamos tentar imaginar que esse momento de resiliência, certo? Ele é passageiro, porque se a gente começar a pensar de maneira negativa, vai ser pior para vocês. Vai ser pior para todo mundo, na verdade, certo? Então fica a dica aí, certo? Falar da boca para fora é fácil. Pô, tá falando muita merda, sei lá. Desculpa até o palavrão, né? Mas é o máximo que eu consigo chegar perto de vocês nessa mensagem, certo? Veja que eu não tenho um jeito para falar sobre isso. Tô até com medo de falar alguma besteira aqui, certo? Pela espontaneidade pela qual eu tô falando. Então agradeço demais, de fato, certo? Para quem preencheu. Quem não preencheu, se puder, até o final da aula, até o final de hoje. Deixando hoje o questionário, certo? O link tá aí que eu vou colar mais uma vez. Ajudaria bastante se preenchesse. O último aviso aí, antes de eu entrar na parte dos prazos, é em relação à nossa comunicação, certo? Por opção de privacidade, eu já falei várias vezes também a vocês, eu já não vinha mais aceitando alunos nas minhas redes sociais, certo? Até 2 anos atrás, eu tinha um Facebook que tinha quase 5 mil pessoas, tinha um Instagram que tinha quase 3 mil pessoas. E, assim, comecei a ter mais cuidado com a minha imagem, certo? A minha imagem pessoal, não a imagem profissional. Por questões mais de privacidade, né? Se vocês usam o WhatsApp, muita gente não gosta de mim porque eu simplesmente não dou WhatsApp, certo? Que é um direito meu, certo? Quem gosta de usar o WhatsApp, beleza. Mas, assim, diante do que a gente está passando, foi que eu pensei. A instituição, a coordenação, ela criou um canal, né, chamado Unipetec. Acho que vocês também já ouviram falar. Inclusive, amanhã à tarde vai ter a palestra de inauguração dele, certo? Aí eu pensei, pô, será que... tem alguns professores que também já usam esse tipo de método, né? Será que não seria interessante eu trabalhar com duas formas de comunicação para facilitar mais assim nosso diálogo, né? Como, por exemplo, num momento desse. Eu tenho a comunicação institucional, a comunicação formal, que é essa que a gente faz aqui na ferramenta, certo? E a gente tem uma comunicação mais informal, que é o que são as redes sociais, elas propõem. Aí eu propus, certo?
a criação das minhas redes. Na verdade, eu criei já. Estou ainda entendendo que tipo de conteúdo eu vou botar para não postar muita besteira, certo? Às vezes o cara vê que posta muita besteira, não fica legal. A identidade visual, a questão de quem vai estar ou quem não vai estar em termos de colaboração, certo? Colegas de trabalho, empresas, né? Donos de empresas, recrutadores, enfim, quem eu posso seguir para trazer essa galera para passar para vocês essa informação, certo? Então eu criei as duas redes sociais, que são as que eu mais, basicamente as que eu uso, né? Que foi o Instagram, certo? Prof. Hugo Vieira. Então, é um Instagram institucional. Eu vou estar no meu dia a dia postando conteúdos, vagas, dicas, eventos, o que eu puder contribuir em termos de dissipar informação para vocês, dissipar informação, né? Absorver ela e difundir ela para vocês, eu vou estar lá postando, certo? O Facebook também. E o canal que eu já tinha postado para vocês também, certo? Então, os avisos iniciais eram esses que eu queria passar nesse primeiro momento aí. Deixa eu passar aqui, rapidinho, para a próxima página aqui, certo? Em relação aos prazos, né? Então, até ontem, que foi dia 18, que bagunçou tudo aqui agora. Peraí, viu? Até ontem, que foi dia 18, foi nossa antepenúltima, não era a nossa penúltima entrega, né? Vocês vão ter mais outra entrega. Que era dia 11, eu adiei para o dia 18, certo? Que foram justamente os elementos pré-textuais do TCC, mais a fundamentação teórica. Então, eu ainda não abri o Drive, certo? Na verdade, estou finalizando ainda os últimos 5 trabalhos de introdução. Acredito que quando eu finalizar a quinta, já entro na correção das fundamentações teóricas. Mas, de maneira geral, achei bem legal, certo? Acho que todo mundo evoluiu, todo mundo produziu bastante, certo? Em relação a o que eu imaginava, certo? Muita gente, professor, não vai dar certo, quando o cara bota, tá lá um negócio escrito, certo? Então, continue nesse ritmo, que vocês estão indo bem, certo? Muitas vezes a gente fica com medo, mas vai dar certo, certo? Vocês têm uma quinta entrega, que é essa entrega que está marcada para daqui basicamente uma semana, né? Vocês vão ter aí 6 dias, na verdade, contando de hoje. A versão final, entre aspas, certo? Para o professor, que no caso sou eu, para o professor corrigir e o teu orientador corrigir uma versão pré-defesa. Por que eu estou falando versão pré-defesa? Porque vocês entregaram agora a literatura, certo? E fica faltando aí o método, né, e os resultados preliminares. Eu já falei em algumas outras aulas o que, é que são resultados preliminares, certo? Então vai variar de orientador para orientador. Eu não sei exatamente delegar para cada um de vocês o que é necessário entregar, certo? Eu já tenho falado algumas vezes na sala. Então vocês conversem com os orientadores de vocês. Quem tiver dúvidas ainda, o que é que vai entregar como resultado preliminar, pode esperar no final dessa aula, que quando eu parar a gravação, aí eu posso conversar com vocês aqui também, certo? A gente pode bater um papo de uma maneira mais informal. Beleza, Alivelton. Aí tu pode se digitar aí que eu tenho tua dúvida, viu, Alivelton? A última entrega aí está datada para o dia 8 de junho, certo? Então, existe essa diferença, né? A última entrega, sim, João. Não, calma, bicho, vai dar certo. Então, vocês têm até dia 8 de junho para entregar a versão final para a banca, certo? Eu já comecei a planejar com o Tato, com o Felipe, como é que vão ser as bancas de vocês, tá certo? Não sei em que bancas eu vou estar disponível ainda, porque não vai depender só de mim, vai depender só da minha pessoa, na verdade. Não, vai ser PDF, cara, porque as bancas vão ser online. Não vai ser impresso, não. Pelo menos até agora, não. Eu vou até tirar essa informação aqui, certo? Esqueci de tirar isso aqui. Então, vocês têm até dia 8 de junho para entregar a versão final de defesa e até dia 25 a versão final para o orientador corrigir, uma versão pré-defesa, na verdade, para o orientador corrigir e para eu corrigir, certo? Como eu falei, tá errado aqui, não vai ser nada impresso, na verdade, certo? Vai ser uma versão digital. E a questão das bancas, eu vou falando mais com vocês mais para frente. Tá previsto para a gente defender entre os dias aí, vocês defenderem, na verdade, entre os dias 22 a 26 de junho, certo?
Como eu falei, eu também não sei exatamente só para TCC2, CD. Eu não sei nem como é que vai ser, viu, Arthur? Porque, enfim, não sei não. Acho que o Unip tá fechado, cara. Tá fechado de cadeado e tudo lá, viu? CD é só para TCC2. TCC1 não precisa de CD, certo? E a composição das notas segue esse padrão que eu já falei, certo? Então a gente tá com. Nós, estamos com os prazos meio apertados, certo? É por isso que eu bati nessa tecla aí de a gente conseguir correr, certo? Quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou abrir aí 5 minutos até 6, 7h40 para vocês perguntarem. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, pode abrir o microfone, não se encabule de falar, certo? E pode perguntar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer dar alguma sugestão em relação a esses tópicos que eu falei aí, fica à vontade. Podemos seguir então? Beleza. Alisson quer falar alguma coisa? Ícaro? Deus quer falar alguma coisa? Manuel, que sempre fala também. A Livel tá perguntando aqui, né? Estados preliminares são questionários, entrevistas, enfim. Fatos que mexem com as pessoas. Boa pergunta, cara. Pode ser até que eu ajude essa informação que eu vou dar, certo? O que é que eu, tô dizendo eu, né? Eu considero como resultados preliminares. Por exemplo, quem for desenvolver software, tu vai propor um software, um aplicativo, um sistema, certo? O que é que são resultados preliminares? Modelagem UML é resultado preliminar. Se você usar algum método de engenharia para desenvolver modelagem UML, você vai usar Scrum, você vai usar XP, você vai usar qualquer método, certo? É resultado preliminar, exato. Se você vai usar qualquer metodologia de design, design thinking, design sprint, lean inception, user experience, certo? Enfim, qualquer método de design, os protótipos visuais são resultados preliminares. Se você for fazer um experimento, testar e comparar duas coisas, ou fazer análise comparativa, o esboço, a descrição do passo a passo, qual vai ser o primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, quinto, é resultado preliminar. Se você for propor um processo, você for propor qualquer tipo de avaliação, validação, é que você vai consultar pessoas, certo? A modelagem daquilo ali, seja com BPM, o escopo de como é que vai ser a entrevista, o escopo de como é que vai ser o planejamento da entrevista, já é resultado preliminar, certo? O que mais? Eu acho que nenhum de vocês está fazendo revisão sistemática, né? Mas você descrever quais vão ser os repositórios já é resultado preliminar, certo? Eu faria bastante. Eu vou querer aqui, certo? Não preciso dizer nomes. Mas quem tiver, quem atender essa pergunta que eu vou fazer, bota sim no chat, certo? Só para ter uma noção. Eu esqueci de perguntar isso no... Exato, Alisson. Quem estiver fazendo revisão sistemática. Vocês estão tendo dificuldades em relação ao contato com os orientadores de vocês? Quem tá tendo dificuldade de ter contato ou de retorno do orientador? Bota um sim, por favor. Só para eu ter uma noção assim da quantidade de pessoas. Certo. Não são todos, né? Pelo menos alguns aí. Certo? Beleza. Então ninguém tem dúvidas, né? Eu vou aqui passar para o próximo slide, tá certo? Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí também. Deixa eu abrir o outro aqui. Sim, Alisson, me lembrou um negócio legal, cara, que eu ia falar. Acabei esquecendo. Essa semana que vem, certo? Tá empurrando questionário em vocês, porque a gente também está se planejando. Próxima semana eu vou passar um questionário também para a turma, mas aí já é de TCC o questionário, certo? Para vocês que vão defender que vocês têm problemas relacionados à internet, certo? Quem tiver problema de acesso à internet, quem tiver problema de poder defender online a banca, certo? Eu vou passar um questionário para traçar o perfil de vocês. Então, quem se sentir
na dificuldade de defender o TCC do jeito que a gente tá fazendo agora, certo? Vocês apresentarem online. Aí vocês vão preencher nesse questionário para que eu possa identificar isso aí, tá certo? Então, no máximo, até sexta-feira eu estou disparando esse questionário para eu comunicar a coordenação do curso. Deixa eu abrir aqui o slide, certo? Rapidinho. Terminar lá, a gente bate um papo lá sobre a aí do fim de semana, né? Bom, então para finalizar esse slide, né? Vejo que a aula foi mais de aviso do que de fato de conteúdo, né? Vou tentar passar aqui. Travou aqui. Nós vínhamos estudando, na verdade, aí, certo? As estações diretas e indiretas. Eu tava chegando aí nas últimas perguntas, né? Acho que eu cheguei até a pergunta 10, então com certeza que eu cheguei na pergunta 10, né? E te falar também de sistema claro também, né? Acredito que sim. A gente falou de citação direta, que eu lembro também, né? Citação indireta também, certo? Aqui tem exemplos. Citação da citação a gente também falou. O que mais? Citação direta até 3 linhas. Eu acredito que eu também falei, não foi citação direta até 3 linhas, né? O que mais? Citação com mais de 3 linhas a gente também falou, né? Só recapitulando mais uma vez, certo? Quando a gente já está fazendo uma citação direta que tem até 3 linhas, né? Eu percebi isso em alguns TCCs de vocês, certo? Falei ela passada, mas vou repetir. A gente abre a chave, certo? Aliás, a gente abre a aspa dupla. Deixa eu abrir aqui. Bota o texto dentro, certo? Fecha a aspa dupla, abre a referência, bota ano e página, certo? Isso. Assim, ó, do jeito que eu vou botar aqui no chat agora, certo? Ó, o texto tem que ficar dentro da aspa dupla, certo? A referência fica fora. É diferente, beleza? E quando a citação ela tem mais de 3 linhas, aí você vai recuar à direita, como a gente também já tinha falado. Aí você vai ter que usar apoio, Luiz. Se você pegar de outro artigo, do jeito que a gente viu na semana. É a mesma forma, Felipe. É citação direta ou indireta. Aí você replica o trecho lá, certo? E bota ano e página. Não precisa citar a linha, não. Acredito que sim. Mas eu vou dar uma olhada na 10.520 e vou te confirmar isso aí, viu, cara? Pode ficar tranquilo. A gente falou também, né? Omissão de parte da citação também é possível, certo? Quando a gente usa elipse, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de elipse, né? Elipses são pequenos fragmentos que você separa o texto principal de outro texto que você quer disponibilizar lá dentro, certo? Eu confesso que é algo que eu nunca fiz, eu nunca usei. Tem muita gente que gosta, eu não gosto, né? Eu uso, né? Porque, na minha opinião, eu acho que fica desconexo. Você pegar dois textos diferentes e você colar, né? Mas a BNT também permite, certo? Nos TCCs de vocês eu não vi nenhum. Mas alguns alunos de semestres anteriores tinha gente que usava, certo? Essa elipse, né? Você abre o colchete, certo? Deixa os 3 pontinhos e fecha o colchete e bota a página pela qual você também bota na citação direta. No caso, segue o mesmo padrão aí também, certo? E fez o padrão também, né? Do jeito que está aqui também, certo? Para inserir a citação. Esse grifo do autor aí é em relação ao tipo de citação que você vai fazer os fragmentos, ou se for no idioma nativo, ou se for no mesmo idioma, certo? Também é uma citação que a gente pode falar que também é bastante vista nos CC6, certo? Mas eu também não uso tradução nossa. Acho estranho, né? Mas tem muita gente que usa, certo? Eu prefiro ou traduzir diretamente ou botar o texto na íntegra, né? Você também pode botar a tradução nossa caso seja necessário, né? E chegou aí num elemento que eu acho que é extremamente importante. Eu tenho visto muita gente, certo?
Referenciando na nota de rodapé, eu tenho visto muita gente colando links na nota de rodapé, então tenham cuidados. Quando a gente vai fazer qualquer citação que engloba a nota de rodapé, certo? Engloba um conceito relacionado à nota de rodapé, você pode até referenciar nela, não tem problema. Mas a nota de rodapé ela não foi feita para ser referência, certo? Então, já fica a dica para quem fez isso, certo? Quem botou o link direto lá na nota de rodapé, corrige, não é legal, certo? Quem botou uma citação direta completa na nota de rodapé também corrige, porque a citação direta ela é um complemento textual, ela não é uma citação de base, certo? Então tem esse princípio aí também que é importante. E ela também pode ser um complemento de texto, né? Então, quando você cita nomes específicos, quando você cita tecnologias específicas, tá certo? Ela tem esse papel de complementar a ideia do que, de fato, ser um espaço a mais pela qual a gente está trabalhando, certo? As abreviaturas também, né? As abreviaturas variam, certo? Tem as abreviaturas de referência, que são aquelas que a gente bota na lista de figuras, lista de siglas, né? E tem as abreviaturas dentro do texto, certo? A abreviatura é um negócio bem interessante, porque muita gente confunde, né? Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que vocês vão falar de TCP, certo? Transmission Control Protocol. E a primeira vez que você vai apresentar o termo, tem que ser o nome por extenso, certo? Então vamos imaginar aqui, estou escrevendo, certo? Transmission Control Protocol. Aí você dá um tracinho, espaço, TCP, ó. Eu apresentei a primeira vez a sigla, a partir daí eu já posso usar ela toda hora. Tá entendendo? Eu já vi várias formas diferentes, mas a forma correta, conforme a BNT, é essa daí. Apresenta o termo, traço, sigla, certo? Ou em inglês ou em português. Se for em inglês, o termo tem que estar em itálico, certo? Se for em português, fica em texto corrido normal. Não tem nenhuma diferença em relação a isso, não. O APUD, né, ele é a questão da citação de citação, como a gente também já falou na aula passada, certo? E o ETOL, todo mundo lembra para que serve, né? O ETOL é quando a gente usa mais de dois autores para fazer a citação. Lembrando que o pontinho é no OL, certo? Não é no ET, não. Às vezes eu já vi algumas pessoas botarem no ET, só que está incorreto. Então a gente tem que ter esse cuidado em relação a isso aí. Tem algumas expressões latinas aí, mais por curiosidade, certo? Esse idem LD, quando você tem obras do mesmo autor que são citadas de maneiras diferentes. Esse idem, quando está na mesma obra, certo? Também não é muito comum da gente, né, em graduação, estar utilizando. Esse opus citatum também não, certo? Nessas aí, eu confesso que eu nunca usei, né? Mas tem pessoas que também gostam de usar. Tem aqui alguns exemplos, ó. No caso, uma nota de rodapé, a oitava nota de rodapé, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí o cara bota ID, que é a mesma referência, certo? Que significa de idem para o autor. Agora, cuidado, isso aqui não pode ser feito lá atrás, nas referências. Só pode ser feito na nota de rodapé, certo? Nas referências, a gente vai ter uma aula só de referência. Eu não tenho material elaborado, mas eu vou dar uma aula a vocês só de referências mais para frente, certo? Pode ser até semana que vem, se vocês quiserem. Como é que a gente elabora a referência todo o passo a passo? Eu vou abrir a BNT aqui com vocês, certo? E a gente vai discutir algumas dúvidas que eu acho que vocês possam ter, outros não, né? Em relação às referências. Aqui tem outras palavras em latim também não é comum, acredito que ninguém usa, certo? Tem várias aqui. E aqui tem um exemplo, né? Quando é um autor, ó, de acordo com o POC 72, né? Pelo menos grande parte da turma eu percebi que está referenciando corretamente, certo? Dou até parabéns a vocês. Nesse sinal, todo mundo aí tá ligado, né? Nessa segunda linha aí, tem uma citação direta, ó. Tá um exemplo aí da citação direta, certo? Abre aspas, bota a citação, fecha aspas, e a referência ela fica do lado de fora da aspas e o texto dentro da aspas, certo? E quando a gente tem mais de três autores, observe que fica lá, ó, baixo setol e o nome da citação para que justamente a gente possa citar, certo? Aqui também tem mais um exemplo, né? A gente tem a autoria desconhecida. Ícaro é bem relativo, entendeu, cara?
Eu acho que eu falei 15 anos, não foi? Aula passada, vocês me lembrem aí. Mas eu acho que é um limite aí, certo? Eu tô sendo até bem bonzinho, certo? Mas eu acho que 15 anos é o limite máximo, cara. Se você botar abaixo dos anos 2000, a Nathalie tá fazendo uma pergunta. O certo é a citação dentro da aspas ou fora da aspas? A citação, Nathalie, dentro, entre as aspas duplas. O texto, o fragmento que você replica tem que estar entre as aspas duplas. A referência tem que ser fora, certo? Do jeito que tá nesse slide aí, ó. Você abre a aspas, bota todo o texto, fecha a aspa. Exato, só para citação direta, certo? Aí Juan está perguntando, professor, quem vai apresentar TCC2 tem que apresentar um também? Não. Boa pergunta. Quem já defender TCC2 automaticamente está aprovado no TCC1, certo? Não tem nem o que se discutir. Depois da banca, Tato me passa quem foi aprovado e eu já automaticamente valido as notas e replico. A nota que você tirou lá, eu boto aqui, certo? Não tem nenhuma dificuldade em relação a isso aí, não. E no mais era isso aí, né? Christian está fazendo uma pergunta. Professor, mais essa quantidade de anos recomendável ou obrigatório? Quando tu tá falando quantidade em que sentido, cara? De 15 anos. No caso, assim, até 15 anos. Assim, eu tô dizendo eu, né? Eu recomendo até 15 porque nós temos várias literaturas que são bem restritas, entendeu, Christian? Tipo assim, imagina que tu vai ter autores ou leis ou livros que são referência na área e são antigos demais. Você pode pegar uma lei, por exemplo, a gente trabalha com direito, tem leis que são sanadas em determinados anos, tá entendendo? Em 1990, 1995. Aí tem uma certa escala de tempo. A gente de TI, se eu disser que são 10 anos, vai ter o efeito cascata em muita gente. Muita gente não vai achar trabalho, certo? Muita gente vai ter dificuldade de achar e vai imaginar que 10 anos vai ser muito pouco. Então já dou a sugestão de estender mais 15. Se você botar mais de 20, fica velho, tá entendendo? Um conceito tipo dos anos 2000 hoje já pode estar totalmente diferente. Então, uma média aí, certo? Nem mais nem menos, é uma média mais ou menos 15 anos, cara. Mas assim, nos mestrados e doutorados da vida, ainda não chega nem a isso. É no máximo 10. No máximo 10 anos mesmo. Fala, Douglas. Professor, só para ver se eu entendi direito. No caso de leis, códigos, coisas que dizem que tipo, sejam verdades universais para o país, no caso, Isso, isso, pode ser utilizado, não é? isso, Porque tipo, exatamente. tem coisa da Constituição que a gente vai citar, data lá de 1900 e cachabrego. Ah, exatamente. Ali só tem aquele ano ali e você só pode citar ele, entendeu? Mas vamos Entendi. supor aí que tu vai pegar, sei lá, falar de cloud computing. Então não vai ter cloud computing de 2004. E se tiver, a de 2018 está mais atualizada que a de 2004, você tá entendendo? Então, assim, é muito relativo a questão de ano. É muito relativo. Vai muito de orientador, vai muito de aluno também, vai muito do tipo de literatura que você usa, tá entendendo? Então varia bastante, assim. Eu recomendo mais ou menos nessa faixa aí, para que vocês possam consumir, tá certo? Eu vou finalizar a gravação da aula, certo? Mas não vou finalizar a aula. Se alguém quiser perguntar alguma coisa relacionada de maneira aos TCCs em si, para não ficar estendendo a live para os alunos que quiserem assistir, certo? Aí vocês podem ficar à vontade. Deixa eu só responder as perguntas que estão chegando aqui. Professor, no caso de uma lei, né? Felipe Bento está perguntando. Se ela é criada em 2018 e sofre alterações em 2019, a data, exato, Felipe. A data de referência das leis são as últimas atualizações, que é a versão mais atual dela, certo? E que eu botou aqui, se for pegar uma citação muito antiga, vai ser tipo para falar. Primeiro a pensar. Exatamente, Igor. Muito bem, cara. É nessa pegada que você está falando mesmo. Se tu fosse falar de um conceito que surgiu em uma determinada data, tu vai ter que referenciar o cara naquela data. Eu posso referenciar lá Alan Turing, The Humble Programmer, né, com o artigo que ele propôs lá em 1934. Tu tá entendendo? Cita o artigo do cara e bota a data de 1934. Agora, eu não posso me aportar de um artigo de 1934 para desenvolver uma teoria, uma discussão. Porque quantos anos tem de 1934 para cá? Agora, se eu disser, ó, a inteligência artificial ela surgiu com Alan Turing, né? Na verdade, Alan Turing foi o pai da IA, porque ele propôs a máquina de Turing, conforme cita ele no artigo dele em 1934. Pronto. Eu citei o cara e disse de onde vinha, certo?
Aí disse lá a referência e o ano, porque surgiu dali, eu me aporto do surgimento. E daí para frente eu vou desenvolvendo, construindo teorias que são mais recentes. Beleza? Fala, Douglas. Levantou a mão. Eu esqueci de abaixar, professor, foi mal. Ah, foi. Pronto, eu vou fechar aqui a gravação, certo? Para a gente ficar mais uma conversa informal na turma aqui. Quem quiser perguntar alguma coisa, né? Enfim, fica à vontade, beleza?